Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Vamos começar com uma oração? Oremos ao Senhor. Amado Deus, soberano Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, muito agradecidos e ao mesmo tempo contritos, porque sabemos que nós somos pecadores, falhos e dependemos do Senhor. Somos eternamente dependentes do Senhor. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem tratado o seu povo com misericórdia e graça. O Senhor tem nos dado o que não merecemos e, ao mesmo tempo, o Senhor não tem dado aquilo que nós merecemos. Por isso que o Senhor é um Deus gracioso e misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, ó Deus, queremos que o Senhor esteja aceitando o nosso louvor, nossa gratidão, ouvindo as nossas orações e também falando conosco, por intermédio da Tua palavra e do estudo dela. Nós oramos rogando essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o credo apostólico. Algumas Bíblias têm o credo lá no finalzinho, e algumas histórias a respeito da herança, a herança histórica, né? Nós temos refletido sobre os tesouros da fé, as verdades desse credo, e já estamos aqui chegando no finalzinho. Possivelmente o nosso próximo encontro vai ser só para arrematar e finalizar, de fato, relembrando algumas coisas. Mas hoje eu vou tratar da última sentença aí do credo apostólico, que é: na vida eterna, amém. Depois iremos fazer talvez uma recapitulação aí. Mas vamos cantar o credo apostólico. Esse cântico tem o propósito de nos fazer memorizar esse credo, se é que você já não memorizou. Mas é bom memorizar com entendimento, e não simplesmente por memorizar, não simplesmente por saber de cor, mas que esse memorizar gere o entendimento, e esse entendimento sustente a sua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado na mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. No seminário,
era uma das matérias, se eu não me engano, no terceiro ano, Credos e Confissões. E o professor Ulisses Horta nos fez memorizar o credo apostólico, né? Aqueles que já têm uma herança naquela outra igreja da maioria, trata isso como uma reza, né? Então já fica até um pouco mais fácil. Mas é uma herança tão preciosa, por isso que nós intitulamos essa série de Tesouros da Fé. E é um exercício muito bom, o exercício de decorar. E eu lembro que nessa mesma matéria, o nosso professor falou que é para a gente decorar os 10 mandamentos. Tivemos que decorar, não apenas o resumo deles, mas quase todo o capítulo 20 de Êxodo. Um exercício muito interessante. Isso tem o quê? Meu terceiro ano foi em 2008, então tem 23 anos, né? 23 não, 13 anos. 23, como que eu sou ruim de conta, né? Irmãos, vamos então refletir sobre a vida eterna, que é que a gente tem proposto aqui para essa noite. Algumas coisas acontecem depois que nós morremos. A teologia fala do estado intermediário, que é o local para onde a alma vai depois que você morre. O corpo volta para o pó, o espírito volta a Deus que o deu. Então a situação do crente é o paraíso, né? O que chamamos de estado intermediário, ou a sala de Abraão, onde o crente já está ali aguardando a volta do Senhor Jesus, e ele já desfruta de um certo descanso. Não é sono da alma, ele não está em um estado de inconsciência, como defende alguns evangélicos, mas ele está num estado de consciência e de deleite, de desfrute já da glória. A alma só, o corpo está na terra ainda, aguardando a ressurreição. E o estado daquele que não é cristão e que falece, o corpo vai para a terra, aguardando a ressurreição para o juízo final. O espírito também, de igual forma, já começa a sofrer ali as tormentas. Não é purgatório, não é um lugar onde ele vai pagar alguma coisa, não. Ali é um estado intermediário, onde a alma está esperando o corpo, esperando a ressurreição, para que haja o juízo e assim a condenação. Isso acontecerá na segunda vinda, a ressurreição do corpo que nós já tratamos aqui. Jesus virá, e a Bíblia diz algumas coisas interessantes a respeito da vinda de Cristo. Inclusive nós já até refletimos um pouco aqui quando tratamos acerca da escatologia bíblica, dos assuntos que ainda acontecerão, e o que a Bíblia defende. Falamos de algumas linhas escatológicas diferentes e defendemos aqui a igreja presbiteriana mais se apoia, e biblicamente falando que faz mais sentido, né? Falamos aqui que a segunda vinda vai ser repleta de coisas, conforme a palavra de Deus diz. Existem muitas coisas que acontecerão junto com a segunda vinda. Por exemplo, a segunda vinda será repentina, será, conforme Lucas 17, 24 diz, como relâmpago, repentino. Será inesperado, ninguém vai esperar. Mateus 24, 38, 39 diz que a vinda de Cristo será como o dilúvio nos dias de Noé. Ninguém esperava, assim será. Será em dia e hora desconhecidos. Mateus 24, 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Esse nenhum filho aqui, lembremos que é o Filho encarnado no seu ministério terreno,
mas quando ele foi assunto aos céus e herdou o trono, agora ele tem consciência, ele sabe, porque ele e o Pai são um. Mas naquele momento em que Jesus falou, nem o Filho, ele estava impossibilitado realmente de saber, por causa da limitação do seu estado humano. Não podemos dizer que Jesus não sabe hoje, ele sabe, ele é Deus, está em um estado de glória. Mas o dia e a hora já tentaram adivinhar aí quando que Jesus ia voltar. Todas as tentativas foram fracassadas, porque ninguém sabe, nem anjos, ninguém. Será logo após a segunda tribulação. Aliás, será logo após a grande tribulação. Mateus 24, 29 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus se abalarão. Isso tudo por causa da vinda do Messias, da sua segunda vinda. E temos aqui alguns aspectos que já citamos, que são temporais, né? Mas alguns aspectos sensoriais, porque a vinda será vista por todos. Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, falando a respeito da vinda de Cristo. Então não tem aquela história de que Cristo vai chegar de forma secreta, ninguém vai saber, e vai ser arrebatado todo mundo, ninguém, não, todo olho verá, e todo ouvido ouvirá. 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, a vinda será de forma audível, ouvida por todos. Será no céu sobre as nuvens, com poder e grande glória. Mateus 24, 30, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. Não tem como ser invisível dessa forma, né? Será na companhia de anjos que são servos de Deus, Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. A vinda de Cristo também será acompanhada de sinais nos céus, Mateus 24, 29, olha só, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Gente, isso aqui vai causar um furdúncio aqui na terra. Furdúncio é coisa de mineiro, né? Mas vai causar uma bagunça aqui na terra. Imagine o sol se escurecendo, a lua não dando a sua claridade, obviamente, porque ela não tem luz própria, né? A luz da lua é emprestada do sol. As estrelas caindo do firmamento, os poderes dos céus sendo abalados. Imagine o caos aparente que virará a terra. Será acompanhado de sinais sobre a terra por causa desse sol escuro. Imagine também a consequência psicológica nas pessoas, naquela escuridão. Haverá, especialistas dizem, haverá um mal-estar sobre a humanidade por causa do longo período sem a luz do sol. Haverá coisas estranhas acontecendo com o ser humano por causa dessa pressão psicológica e uma coisa totalmente estranha que o mundo nunca viveu, mas viverá naquele momento. O Evangelho de Lucas explica melhor sobre esses efeitos da ausência do sol, falando que a humanidade, esses efeitos na humanidade, falando o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Aí ele fala: angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Angústia, perplexidade
desmaio, de terror por causa daquilo que acontecerá com a vinda de Cristo. Então esses efeitos afetarão a temperatura da terra, por exemplo. Imagine o frio, o sol não dando o seu calor. Imagine o frio que acontecerá aqui. A luz do sol não estará brilhando, haverá uma mudança drástica na temperatura. E isso afetará também os mares, Mateus 29, 24. Os poderes do céu serão abalados e os mares sofrerão essas consequências. Afetarão a geografia da terra por causa dos sinais dos céus. Todos os montes e ilhas serão movidos dos seus lugares. Então, é um negócio doido. Um transtorno tremendo que vai acontecer com a vinda de Cristo. Mas não haverá caos. O caos será aparente, porque essa confusão é aparente. Está tudo programado. Tudo aqui escrito, da forma como acontecerá e da forma como devemos esperar. Depois deste transtorno todo, haverá a ressurreição dos mortos, tanto dos crentes como dos ímpios, e depois disso, o juízo. Nós já falamos sobre a ressurreição dos mortos, os últimos 2 ou 3 estudos, e antes dele nós falamos, lá quando estávamos falando a respeito da morte de Cristo, da ressurreição, também já falamos sobre isso, porque são sentenças que o credo apostólico nos leva a refletir. Também já falamos do juízo, o que acontecerá depois da ressurreição, quando tratamos de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Apenas recapitulando, nós falamos: quem será julgado? Satanás e os anjos caídos serão julgados, os ímpios serão julgados e condenados, e os salvos serão julgados e recompensados. Resumidamente foi isso que falamos. Agora que chega aqui no cerne da questão, aqui no ponto que a gente quer chegar no finalzinho do credo. Creio na vida eterna. Amém. O que é o céu? O que é o céu? Como será lá? Será lá ou aqui? São algumas dúvidas que pairam na cabeça da gente, né? Porque muitos dizem muitas coisas a respeito do céu. Se você perguntar aí para qualquer um, mesmo sem conhecimento bíblico, alguém vai ter uma resposta a respeito do céu. O consciente coletivo vai dizer algumas coisas, e o consciente coletivo diz que parece ser um lugar distante daqui. Parece ser um lugar cheio de nuvens brancas, com anjinhos do cabelo encaracolado, loiro, dourado, tocando harpa, e o pessoal cantando o dia inteiro, cantando e louvando o dia inteiro. Haverá descanso, né? Sombra e água fresca. Um lugar, na consciência de alguns, um lugar onde todos os seus desejos serão satisfeitos. Você vai viver plenamente, com tudo que você sonhou, vai ser satisfeito lá no céu. Não haverá trabalho. Aí muitos, glória, nem conta para pagar. Então, mas será que a Bíblia diz a respeito disso? Será que a Bíblia fala que o céu será dessa forma? Ou o que a Bíblia diz, né? Vamos ficar com o que a Bíblia diz. E o nosso exercício aqui é tratar biblicamente do que é o céu. É isso que nós vamos verificar. Eu quero fazer apenas 2 considerações. A primeira consideração pode ser uma quebra de paradigma aí para você. O céu será aqui. E eu quero afirmar isso. O céu será aqui, nessa terra. Eu sei que muitos não concordam, mas biblicamente nós vamos analisar algumas coisas aqui. Antes de abrir a Bíblia, o céu, da forma como o consciente
coletivo expressa, imagina, não é permanente. É o que falamos do estado intermediário. Quando as pessoas pensam no céu, elas pensam na alma que vão para o céu e o corpo fica. Já dissemos que esse é o estado intermediário. E não é permanente. Intermediário já logo diz que é provisório. É uma sala de espera para que eternamente habitaremos no céu de fato, novos céus e nova terra. Com corpo e alma. O céu é onde nós iremos viver de corpo e alma. Essa noção de que o corpo não vai para o céu é uma noção grega. Os gnósticos lá do primeiro século pensavam dessa forma. Por isso eles não acreditavam em Jesus como divino, porque Jesus ele tinha carne. E os gregos dualistas, eles não acreditavam que a carne poderia ser divina. Para que Jesus fosse divino, ele tinha que ser apenas aparência. Ele só tinha aparência de carne, de corpo. Então era parecido com um fantasma. E alguns chegavam a acreditar que quando Jesus andava, nem pegada tinha. Porque eles defendiam essa ideia de que o corpo é corrompido, a matéria é má, mas o espírito é bom. Então, muitas vezes a gente tem a noção de céu, uma noção gnóstica, onde apenas a alma vai, e o corpo fica aqui, porque o corpo é corrompido. Mas o céu bíblico é corpo e alma. Nós não falamos aqui de ressurreição da carne? Corpo e alma vai para o céu, novos céus e nova terra. De acordo com a Bíblia, novo céu e nova terra será um lugar permanente, eterno, e corpo e alma. Atos capítulo 3, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 3, eu vou ler, mas se você quiser abrir e verificar aí. Em Atos, nós lemos o que vai acontecer futuramente. Ele fala de um tempo de restauração de todas as coisas. E por que eu falo que o céu vai ser aqui? Porque Atos aqui está falando do tempo de restauração. Espera aí. Então, só é restaurado aquilo que foi um dia quebrado. E quem vai causar essa restauração vai ser exatamente o Cristo, com a sua segunda vinda. Atos 3, versículo 20 e 21. Esse aqui é o discurso de Paulo, o 20. A fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, em outras palavras, Pedro está falando aqui que esse tempo da restauração vai acontecer com a segunda vinda de Cristo, porque Ele foi designado para isso, para restaurar, reconciliar todas as coisas pelo seu sangue. Então, só é restaurado aquilo que um dia foi quebrado. E sabemos que esse mundo hoje é quebrado, mas amanhã ele será restaurado e se tornará um novo céu e nova terra, para que os filhos de Deus possam habitar. Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 20, ele confirma essa ideia, dizendo: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ele está falando aqui da queda de Adão, né? Adão sujeitou a terra, a criação, à vaidade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo
a respeito dos efeitos da queda. A queda de Adão foi uma queda que corrompeu não apenas a humanidade, não apenas o corpo, a alma e as faculdades humanas, mentais, não apenas a nossa vontade, mas a queda abrange a toda a criação, todo ser criado, tudo que foi criado. E Paulo diz aqui que a criação geme, a criação está como em um cativeiro de corrupção, aguardando a sua libertação. A natureza foi contaminada, a criação, a obra da criação, tudo isso foi contaminado e está presa à corrupção. Mas essa natureza não será abandonada ao caos, não será largada. Essa natureza será redimida, será liberta deste cativeiro. E isso acontecerá por causa de Cristo Jesus, aquele que redime todas as coisas, aquele quem traz a redenção de todas as coisas. Portanto, eu citei aqui 2, mas existem mais motivos para a gente crer que o céu vai ser aqui, uma terra restaurada, todas as coisas que foram criadas e que caíram, que estão sujeitas à degradação, tudo isso vai ser restaurado, regenerado por Deus, e iremos habitar em um lugar perfeito, restaurado, redimido, conforme Apocalipse 21, 27. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Que coisa maravilhosa, né? Eu, sinceramente, eu gostei muito da ideia bíblica de viver em um lugar onde tudo vai ser restaurado e tudo funcionando perfeitamente. Imagine, todas as estações criadas, tudo no seu devido lugar, respeitando as leis criadas por Deus, sem a intervenção da degradação humana, porque não vai haver degradação, tudo vai ser restaurado. Isso é maravilhoso. A segunda consideração: o céu não será tedioso, não será um tédio. Muitos pensam que o céu vai ser um tédio, vai ser um lugar, não é muito bom não. Eu me deparei pensando, preparando esse estudo, me deparei com uma lembrança de um professor que eu tive no ano de 2005, eu estava fazendo técnico de enfermagem, e tinha um professor meio filósofo, Almeida, ele veio lá de Volta Redonda para dar aula para a gente aqui, e eu gostava das aulas dele, mas o pensamento dele era meio diferente. Eu não quero ir para o céu não, imagina, as pessoas cantando o dia inteiro, eu não aguento isso não, eu não gosto de música, pessoas cantando, mas imagine o tédio. Essa palavra ficou, é lógico que eu tive que orar por ele, né? Por causa da má compreensão que ele tinha a respeito do céu. Mas muita gente acha que o céu vai ser um lugar tedioso, não vai ter prazeres, não vai ter alegrias, você não vai poder viver e desfrutar da vida, né? Que bobagem, que ignorância bíblica, né? Salmo 16, 11. O que o Salmo 16, 11 fala a respeito do céu? Diz assim o texto: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Olha só, o salmista aqui dizendo que na presença de Deus, que é onde nós iremos desfrutar eternamente, na glória eterna, no porvir, a presença de Deus, que há alegria na tua destra, delícias perpetuamente. Então, plenitude de alegria e alegria indizível,
delícias eternas. É o que nos espera, é dessa forma que vai ser o céu. É dessa forma que vai ser a nossa vida eterna. E basta a gente parar um pouquinho para pensar logicamente. Se aqui nessa terra, Deus já nos permite desfrutar de delícias, de prazeres, de alegrias, mesmo estando em um lugar onde foi quedado, em um lugar sujo, corrompido, ainda desfrutamos de alegrias. Imagine no céu, meus irmãos, imagine no céu, mesmo limitado, e mesmo que essa natureza da criação presa à corrupção, nós ainda temos momentos de alegrias. Imagine como será no céu. Imagine como será no céu. E outra coisa, os prazeres aqui dessa terra são lampejos, faíscas daquilo que viveremos na eternidade. Lá vai ser muito melhor. E a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que nos aguarda. E tem um teólogo, Anthony Huckman, ele compôs o livro, uma excelente obra, A Bíblia e o Futuro. Ele dá uma ideia de como será no porvir a nossa vida com relação à natureza, com relação à cultura que vivemos. Todo ser humano é um ser humano cultural, porque ele está inserido em uma cultura, ainda mais porque nós recebemos no Éden, antes da queda, o mandato cultural. Vou falar, eu já falei, mas vou falar um pouco mais sobre isso. Olha o que Huckman diz. Herdamos, aliás, falando sobre a vida do futuro, herdaremos as melhores produções da cultura e da arte, e tudo que tem valor e contribui para a nossa vida aqui será mantido e até mesmo expandido e acrescentado na nova terra. Isso aqui é profundo, hein? Interessante. Tudo aquilo que tem valor para a nossa vida será mantido, será expandido e acrescentado na nova terra. Isso tem a ver com a lição de domingo pela manhã. O presbítero Paulo falou sobre o belo, a beleza divina, a estética, uma coisa que a gente perdeu, com a queda, a gente perdeu o senso de beleza, e por vezes nós nos pegamos admirados com o gosto de outras pessoas, que parecem ser gostos corrompidos, mas todos nós somos criaturas divinas. Você foi criado à imagem de Deus, e todo ser humano, quer queira ou não, ele, de certa forma, expressa Deus naquilo que ele faz. Quer reconheça Deus como seu Senhor, quer não. Essa é a forma que nós entendemos a respeito, biblicamente, ou teologicamente, nós chamamos isso de graça comum. Todo ser humano foi dotado de dons de Deus, ainda que ele não reconheça, mas de certa forma, através daquilo que ele faz, ele vai expressar alguma coisa divina, porque Deus o criou. E iremos, no novo céu, na nova terra, desfrutar de coisas maravilhosas, coisas tão profundas que os olhos humanos hoje não contemplam. Conheceremos mais e melhor a Deus, sem dúvida. Aqueles que já morrem no Senhor já conhecem Deus, já veem Deus. É o que a bem-aventurança fala, Conheceremos a Deus. Conheceremos também melhor este mundo que Deus fez, agora renovado, restaurado. Nós iremos
explorá-lo de uma forma que não ficaremos preocupados em desonrar a Deus e desagradar o próximo, como hoje acontece, né? Porque na exploração do mundo hoje, o que acontece aí é desonra a Deus e atentado à vida do próximo. Nós não vamos ter problemas com isso, porque estaremos cultivando a terra na vida por vir. E eu fiquei pensando, imaginando nessa questão de você estar num lugar restaurado completamente. Não tem aquela viagem dos seus sonhos? Daquele lugar que você sempre quis conhecer, mas hoje você está limitado à questão do tempo, do espaço e a questão financeira também, né? A gente vê aquelas pessoas curtindo lugares. São pessoas, sempre para poucos, né? Porque tudo hoje é muito caro, o avião é caro, a pousada, aquela coisa, você tem que programar e fazer a viagem da vida. Irmãos, numa terra restaurada, nós teremos tempo suficiente, disposição física, para desfrutar dessa terra que Deus criou da melhor forma possível. Isso, de certa forma, alegra o nosso coração. Diga, Crenilda. Que a gente não... Sim. Tem um verso no Antigo Testamento, depois a gente dá uma olhada, que parece que ele dá a entender que a gente não vai reconhecer nada dessa terra, nada daquilo que passou aqui. Mas só que é meio que incoerente, porque como é que você não vai ter lembranças daquilo que aconteceu por você? Por exemplo, do sangue de Jesus que foi derramado em seu favor por causa da sua miséria do pecado. Né? Porque quanto mais você tem consciência de que é um pecador, ainda mais você vai amar aquele que te perdoou da dívida, né? Então, acredito e tenho o apoio aqui de alguns teólogos que pensam dessa forma, que nós vamos ter lembranças sim, vamos ter lembranças nos céus. Essas lembranças não vão nos causar incômodo, porque lá não vai haver incômodo, não vai haver dor, não vai haver remorso nem arrependimento, porque já estaremos todos arrependidos e estaremos num lugar de desfrute da glória eterna. Olha, muitos, eu não vou falar biblicamente aqui, mas alguns teólogos, inclusive doutores da igreja presbiteriana, chegam a afirmar, eu não vou entrar nessa polêmica, só vou citar aqui para você, talvez você possa pesquisar depois. Chegam a afirmar que poderemos constituir famílias lá. Alguns falam que poderemos ter animais de estimação por causa da serpente que vai habitar com a criança. Não tem o texto de Isaías? A criança vai brincar com a serpente, com o lobo do campo e tal, uma referência àquilo que acontecerá no céu. Eu sei que quando a gente trata de coisas que vai acontecer ainda, a gente corre o risco de causar estranheza demais. Então, por isso que é bom a gente falar com aquilo que já aconteceu, né? E não ficar imaginando muita coisa. Apenas aquilo que a Bíblia nos dá base para pensarmos, né? Mas o que nós podemos dizer é que a terra será restaurada, e quando você for no novo céu, na nova terra, você vai então poder cumprir com excelência, eficiência, o mandato que você recebeu de Deus. E esse mandato está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o 28. Aqui, o homem, em Gênesis, recebeu alguns mandatos, isso antes da queda. Ele recebeu o mandato espiritual, o social e o cultural. Em Gênesis 1, 27 diz: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Aí vem um mandato social. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E aqui o mandato cultural: sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então esse mandato aqui é um mandato cultural, forma como o homem vai tratar o trabalho, vai sujeitar a terra. Agora, Gênesis 2, versículo 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para quê? Para cultivar e o guardar. Então, o cultivo aí vem de cultura. Guardar, sujeitar a criação, tudo isso tem a ver com o mandato cultural do homem. O homem vai subjugar, o homem vai explorar os recursos da terra, o homem vai cultivar o solo, o homem vai escavar os seus tesouros enterrados, aquilo que Deus deu para permitiu o homem a descobrir, ele vai ter a oportunidade de fazer isso com excelência e eficiência. E quando fala aqui de cultura, de cultivo, não é apenas a ideia de plantas e animais e terra, não, mas tem a ideia da ciência, da tecnologia, da arte, porque isso é cultura. Isso tem a ver com uma progressão. Você vai ver lá em Gênesis um jardim que o homem foi expulso, mas ele tinha todo o potencial para se tornar numa cidade. Mas em Apocalipse já não é um jardim, é uma cidade, é uma nova Jerusalém. Então, dessa ideia de progressão, de um homem que cultiva, que exerce o seu mandato cultural e vai explorando a terra de forma não pecaminosa, diferente da forma como o homem explora a terra hoje, uma exploração irresponsável, uma exploração que polui rios, florestas, que matam os animais extintos aí, por causa da irresponsabilidade humana de cultivar a terra, porque ele perdeu isso junto com a queda. Então, o homem hoje, ao invés de dominar a terra, sujeitar, cultivar, guardar a terra em obediência a Deus, ele faz isso explorando a terra de forma pecaminosa, não para agradar a Deus, nem para servir ao próximo, mas para benefício próprio. É o que a gente vê por aí. Ele exerce esse domínio de forma pecaminosa e desastrosa. Não é à toa que barreiras se rompem aí, poluem rios, peixes morrem, animais. E na época até mencionamos a respeito da febre amarela que tinha crescido. Sabe por quê? Porque o mosquito da febre amarela, ele era comido desde a larva pelos peixes e pelos sapos. Mas com a lama do Rio Doce, morreram peixes, morreram sapos, e os mosquitos proliferaram, e a febre amarela aumentou. Naquela época, lembra? Saíram reportagens a respeito disso. Então, é essa forma desastrosa que o homem cultiva a terra. Só que não haverá mais esse desastre. A terra vai ser cultivada na glória por homens redimidos e por uma natureza redimida, pela redenção de Cristo, pelo seu sangue puro, que redime todas as coisas e faz com que tudo redunde no louvor da sua glória. Não benefício pessoal, mas para a glória de Deus acima de todas as coisas. É bom a gente pensar no céu, né? É bom a gente pensar. Eu já estou concluindo aqui. É bom a gente pensar porque a gente começa a perceber que a nossa casa não é aqui. A gente tem falado isso ultimamente, que a gente precisa tirar a cabeça de coisas aqui terrenas, que nos estressam,
coisas que sugam as nossas energias. A gente precisa passar a pensar como cidadão dos céus, como cidadãos que estão aqui apenas de passagem, e que vale a pena servir a Deus, mesmo em um mundo corrompido, caído. Vale a pena passar por tribulações, por dificuldades, servindo a Deus, sendo fiel, porque um dia estaremos na glória eterna. Quando a gente pensa no céu, a gente pensa no tempo presente, que leve e momentânea a tribulação, comparada à eternidade que está nos esperando. Qualquer tempo que a gente passa dificuldade aqui, na visão dos apóstolos, é leve e momentânea. E isso vai produzir peso de glória, para a glória de Deus. Muito bem. Eu encerro aqui, então, a última sentença do credo, que é a vida eterna. Lógico, nós temos, se quisermos parar aqui e pensar mais outras coisas, temos muitas, mas nós vamos dar sequência. Depois iremos dar um pulo do credo apostólico para as confissões, e isso vai envolver a reforma protestante, depois da Idade Média, né? Então, do início da era cristã, ali nos primeiros séculos, nós vamos dar um salto, vamos pular a Idade Média, vamos lá para a confissão, para sondar alguns tesouros da fé que foram compilados naquela época lá. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Sim. Sim. Sim, eu lembro dessa passagem, e quem falou a respeito da família foi o Dr. Heber Campos, e ele exatamente pegou essa passagem, mas só que ele deu uma explicação a respeito do contexto e o que o autor queria dizer aí, para depois falar. O que ele disse lá para a gente é que não é o que parece, em primeira mão aí que está escrito, não é o que parece. É necessário analisar outras coisas aí, que depois a gente pode trocar uma ideia a respeito e tentar sondar aí o que ele estava querendo dizer, ok? Nós vamos orar, encerrando essa parte, e depois abriremos para a intercessão, ok? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós queremos Te louvar, Te bendizer, por esse momento de edificação na Tua palavra, onde pensamos coisas a respeito do Teu reino e a respeito daquilo que irá ser manifestado, Pai. Muito obrigado mesmo por esse exercício, porque esse não é apenas um exercício intelectual, um exercício teológico, mas é um exercício espiritual que nos motiva a vivermos uma vida que melhor Te agrada. Muito obrigado. Que o Senhor esteja nos dando alegria no nosso coração, para vivermos esses lampejos de prazeres lícitos aqui dessa terra, que nos fazem aumentar a expectativa da glória eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para aqueles que estão nos ouvindo em suas casas. E para nós...